Boa noite a todos. Agora a ala encarnada. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo. Uma noite ensolarada dessa, né? Para a gente estudar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho redivivo, que conforta, que esclarece, que traz conforto para a gente. E quem vai falar para nós hoje um pouquinho sobre esse Evangelho é nosso irmão Milton. E o tema vai ser o homem no mundo. Isso vale para a mulher também, tá, gente? Não fiquem muito apegados a esse termo, não. E eu gostaria de dar uns recadinhos antes da gente começar, para a gente dar aquela aquecida no motor. São algumas atividades que a casa oferece, e aqueles que tiverem interesse, principalmente necessidade, por favor, fiquem à vontade de usá-los. Às segundas, quartas e domingos, nos horários das reuniões públicas, ou seja, nas segundas-feiras de 8 às 9, quartas 8 às 9 e domingo de 9 às 10 da manhã, nós temos evangelização infantil, nós temos pré-mocidade, evangelização de bebês e atendimento fraterno. A gente só pede para chegar mais cedo e deixar o nome na recepção para esse último item. E nas quartas também nós temos a orientação espiritual, valendo a mesma regra de chegar mais cedo e deixar o nome na recepção. Visitas aos enfermos às 14h30 e orientação do culto no lar. Todos esses dois últimos, só passar na recepção e pedir algumas orientações mais detalhadas que as meninas passam para vocês. Ok, pessoal? E também nós temos grupos de estudos, novidade, tá? Coisa boa, que a gente fez uma reestruturação de horários e vai atender muitas pessoas. Nas segundas-feiras, às 19h45, e também nas quartas, nós temos estudos. Na segunda, nós temos para iniciantes o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, nós temos o estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. E na sexta, nós temos o estudo do Evangelho e mais o Livro dos Espíritos e uma obra do André Luiz. E aos sábados, sintam-se todos convidados a participar do nosso coral. Vim botar para fora uma energia boa e receber muitos eflúvios. Bom, mensagens dadas, está na hora da gente começar o nosso encontro da noite. Não tem jeito da gente fazer um estudo em nome do Mestre Jesus sem pedir o devido amparo e a proteção para que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e a vontade do mais alto. Por isso, Divino Jesus, aqui estamos, rogando o teu amparo, tua proteção, teu auxílio, Jesus, para que nos conduza mais essa noite de estudos, que possamos, Jesus, aproveitar bem esse momento bendito. E para isso te rogamos, Jesus, que nos conduza, pois que ainda somos tão ignorantes, tão influenciáveis pelas questões de matéria. Rogamos, Jesus, que conduza o expositor da noite, que ele possa nos passar, dentro das suas capacidades, a tua mensagem bendita, Jesus. E que tua paz, Divino Mestre, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine no nosso estudo, no nosso objetivo, de aprender sempre, para ser mais útil, onde quer que estivermos. Que Jesus nos acompanhe, que coloque na nossa boca boas palavras, palavras instrutivas, que possam ser úteis para todos nós. E o assunto é da máxima importância. Diz respeito à nossa vida, no nosso dia a dia. Como agir? Porque muitos de nós, quando conhecemos a imortalidade da alma, quando sabemos que vamos viver muitas reencarnações, e já vivemos muitas vezes, muitos ficam deslumbrados e não sabem como comportar. Inclusive eu, venho da mocidade, desde jovem, dentro da doutrina espírita, e observava o comportamento de colegas, e até hoje observamos o comportamento de pessoas que, com o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento da imortalidade da alma, muitas vezes adotam uma postura um tanto quanto diferente, um tanto quanto inadequada,
um tanto quanto até não recomendada pela doutrina espírita, mas fazem isso muitas vezes sem ter conhecimento, muitas vezes sem a intenção de ferir ou de magoar a quem quer que seja. Então, para iniciar, eu escolhi no capítulo 5 do livro Contos e Apólogos, do irmão X, uma página que eu considero muito apropriada para o nosso assunto de hoje. O título é Eu contra Eu, né? Dá para ver o homem velho contra o homem novo, não é isso mesmo? O nosso passado contra o nosso presente, porque não sei se vocês percebem, nós vivemos um conflito íntimo, uma guerra constante, uma luta constante, entre o que queremos e entre o que devemos, né? E esse capítulo do irmão X, ele caracteriza bem essa situação, e começa desse jeito: quando um homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino na sua vida, aproximou-se dele o bom senso e falou: para, amigo, por que entregar-se assim, desse jeito, à prática do mal? O jovem, porém, respondeu orgulhoso: eu quero. Passando mais tarde a condição de gastador e adotando a extravagância e a loucura, por comportamentos da vida, apareceu a ponderação e aconselhou: para com isso, por que tanto gosto exagerado? Ele esclareceu cheio de autoridade: eu posso. Mais tarde, usando os outros a serviço da sua própria insensatez, recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa: pensa um pouco, meu filho, por que você não compadece dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz respondeu com muita raiva: eu mando. E gastando muito dinheiro inutilmente, quando poderia ajudar muitas pessoas, abeirou-se dele o amor e pediu: seja caridoso, irmão. Como pode guardar você tanto dinheiro sem socorrer os necessitados e os sofredores? E o mísero informou: eu ordeno. E praticando atos horríveis, que o levaram à desaprovação de todos, à justiça divina, aproximou-se dele e recomendou: não prossigas neste caminho, não te dói prejudicar tanta gente? O insensato gritou furioso: eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se dono de tudo, oprimindo e dominando a todos, sem ouvir os conselhos das virtudes que iluminam o mundo. Até que um dia a morte o procurou e exigiu a devolução do corpo físico. O infeliz entendeu a gravidade do acontecimento, ajoelhou-se diante da morte e falou: ó morte, por que me procuras? Eu quero, disse a morte. E por que me obriga a aceitar-te? Gemeu o homem aflito. A morte respondeu: eu posso. Como podes atacar-me deste jeito? A morte disse: eu mando. Que poderes são esses? Perguntou o homem. Eu ordeno, respondeu a morte. Defender-me-ei contra ti, gritou o homem desesperado. Farei tratamentos médicos, farei cirurgias, e você, morte, receberá a minha maldição. Mas a morte sorriu tranquilamente e falou: eu exijo. E na luta do eu contra eu,
a morte levou o homem mau para o mundo espiritual, que é o mundo da verdade, para receber novas lições. Tem jeito de escapar da morte? Hein? Alguém escapa da morte? Ninguém. Ninguém escapa. Todos nós estamos condenados à morte. A esposa de Sócrates ficou chorando: meu amor, mas você vai morrer. Eles te condenaram à morte. Ele respondeu: minha filha, todos estamos condenados à morte. Mas você é inocente. Mas você queria que eu fosse culpado? Observe, é questão do ponto de vista, questão do entendimento. O espírito amadurecido não sofre, porque não tem necessidade de sofrer. O sofrimento só existe para as almas endurecidas, para as almas apegadas à matéria. Qualquer coisa é motivo de sofrimento, até um troco errado no supermercado. Lembra as crianças quando disputavam um brinquedo? Né? Mas chorávamos terrivelmente. Fulano pegou a minha bolinha de gude. São as coisas preciosas, coisas materiais, todas perecíveis, todas passageiras. Hoje nenhum de nós briga mais por uma bolinha de gude, mas já brigamos muito, não é mesmo? Então nós estamos evoluindo. E o certo é, um dia vamos deixar tudo na terra. E precisamos saber disso, não para aumentar o nosso sofrimento, muito pelo contrário. Saber que nós vamos, sim, para o mundo espiritual. E a nossa chegada no mundo espiritual vai depender do modo como nós vivemos aqui hoje, no nosso dia a dia. Uma coisa é certa: todos já estamos com o bilhete comprado, não é? Muito bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, trata deste assunto com esse título: o homem no mundo. E as recomendações dos Espíritos são da máxima importância para nós. Porque muitos achamos que depois que viramos espíritas, depois que viramos cristãos, que só temos que comer cinzas, chorar e vestir mal vestido, receber todas as humilhações. Não, nada disso. Podemos viver felizes, com uma preocupação constante. Vamos ter que prestar contas. Como em tudo na vida. Nas empresas, no final do mês, não tem um fechamento contábil? Ali é prestado conta de tudo, não é mesmo? E a nossa vida é um grande investimento. Nosso pai, nossa mãe penaram muito para nós chegarmos aqui hoje, não é? Então, precisamos prestar contas do tempo que nos foi dado, não é? Então, os Espíritos ensinam: vivei como os homens de vossa época vivem, como devem viver os homens, normal, como todo mundo, escutando música, escutando rock, né? Vestindo a calça boca de sino. Hoje não usa mais, né? Na minha época era o máximo, a calça boca de sino, né? Na nossa época, né? E aí por diante, vivendo feliz como todo mundo vive. Não temos motivo para viver triste de forma alguma, porque nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que preocupa conosco dia e noite, e que manda a gente tomar conta de nós todo dia, começando do nosso pai e da nossa mãe. Depois, quando ficamos grandinhos, vamos para a escola, tem lá um anjo que se chama professora, pelo menos as minhas foram verdadeiros anjos. Depois vamos trabalhar nas empresas, temos lá chefes,
né? Muitos deles, a maioria deles, eu posso dizer com conhecimento de causa, a maioria deles verdadeiros anjos, que Deus colocou no meu caminho, pelo menos no meu caminho, para me orientar na minha falta de competência, na minha falta de capacidade, né? Então, por que eu vou ficar triste? Por que eu vou sofrer? Sendo que eu sou herdeiro de Deus, sendo que somos donos do mundo, temos a herança divina, está lá na Gênesis de Moisés: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tenha bigode, barba, cabelão comprido, não, nada disso. Imagem e semelhança nas virtudes, na sabedoria, na bondade. Então, todos nós temos em potencial genética divina. Por isso que Jesus traçou a nossa meta. Vocês lembram qual que é a meta que Jesus traçou para nós? Muita gente não lembra, né? Está cumprindo essa meta sem saber. Sabia disso? A maioria de nós está cumprindo a meta que Jesus traçou para nós, até sem perceber. A meta que Jesus traçou para nós é: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É fácil ser perfeito como Deus? Não é. Então a nossa meta é ousada? Muito ousada. Conseguimos isso numa reencarnação? Jamais. Para isso nós temos a eternidade, não é? Cada reencarnação adquirimos uma habilidade, uma competência, um conhecimento, que vai construindo a nossa casa mental, que vai construindo as nossas edificações morais. Então, no Evangelho pede: trabalha como todo mundo para atender às suas necessidades materiais e espirituais, mesmo as mais simples necessidades do dia a dia. Um sorvete, né? Uma volta na roda gigante. Tem um tio que está doido para ir na roda gigante. Ele não sabe que ela fica aqui no shopping definitivo. Ele falou: nós temos que ir lá antes que ela vá embora. Né? Mas que coisa linda, né? Jesus disse, e João escreveu no capítulo 17 da carta de João: Jesus pede a Deus para nos livrar do mal deste mundo. Jesus faz uma prece. Olha, gente, tem gente que fala que Jesus só fez uma prece no Evangelho, que é o Pai Nosso. Olha aqui uma outra prece que Jesus fez. E Jesus, levantando os olhos ao céu, orou: dei aos meus discípulos a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou. O mundo odiou os discípulos de Jesus, porque os meus discípulos não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santifica-os na tua verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei os meus discípulos ao mundo. Gente, Jesus orando, pedindo para Deus, pedindo a Deus não para nos tirar do mundo, mas para nos fortalecer, para que nos livres do mal. Jesus pede a Deus para nos fortalecermos, para que nós não caiamos no mal, não caiamos no erro. E nós podemos cair no erro? Nós podemos fracassar? Sim, fracassamos todos os dias. Somos iguais a Pedro. Estamos sempre negando Jesus. Quando é que nós negamos Jesus? Ah, Milton, você está falando bobagem, eu nunca neguei Jesus. Sim, toda vez que nós não praticamos o que ele ensinou, nós estamos negando Jesus, né?
Certa vez, bateu na porta do Divaldo Pereira Franco, lá na Bahia, uma senhora idosa não, mais velha, né? Com uma menina, por volta dos 4 anos, extremamente doente, as duas famintas, viviam na rua. Bateu na porta dele já de noite, talvez porque não sabia, né, onde procurar. E ele atendeu, e ele sabia que o trabalho que ele tem lá, os abrigos que ele tem, estavam lotados na época. Então as duas pediram, ela pediu abrigo para as duas, alimento e recursos, porque estavam extremamente necessitadas de ajuda. O Divaldo quis falar não. E se ele falasse não, a consciência estava respaldada, porque não tinha espaço, estava tudo ocupado. Mas nessa hora, antes dele abrir a boca, ele recebeu uma intuição que disse assim: Divaldo, se fosse Jesus, o que é que Jesus falaria? O que é que Jesus faria? Aí ele pensou um pouco: eu não posso pôr essas duas para fora, já é tarde. Então ele arrumou lá na casa dele mesmo um cantinho e colocou lá. Passaram a noite, né? Ele providenciou alimento, roupa, banho, e já internou as duas no dia seguinte para o atendimento, o acolhimento lá na Mansão do Caminho. E ele tinha um espírito obsessor terrível. Esse espírito obsessor era tão terrível que já o perseguia há mais de 30 anos. Ele tinha uma cara tão carrancuda que o Divaldo chamava esse obsessor de o Máscara de Ferro, de tão carrancudo ele era. Então, quando ele abriu a porta e aceitou as duas, esse espírito obsessor se apresentou diante dele e disse: seu canalha, agora eu estou acreditando que você mudou, porque essa menina, essa criança que você está abrigando, é a minha mãe reencarnada. Imagine se o Divaldo não dá abrigo para ela. Um obsessor que já havia perseguido durante 30 anos, iria continuar no processo obsessivo. Iria continuar perturbando o Divaldo. Inimigos do passado, que se apresentam diante de nós, na nossa presente reencarnação, esperando testemunhos nossos, novos testemunhos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, pede o seguinte: não faça sofrer ninguém que Deus chamou para conviver com você. Não faça sofrer nenhuma pessoa que Deus colocou no seu caminho, pois sois chamados a conviver com pessoas de naturezas muito diferentes da sua e com caracteres opostos aos seus. Mas não existe efeito sem causa. As criaturas com quem convivemos hoje conosco são as criaturas que nós precisamos conviver com elas. Nós necessitamos, porque estamos num processo de reajustamento. Se eu ponho para fora de casa, se eu ponho para fora do meu ambiente uma pessoa porque ela é difícil, eu estou jogando fora a oportunidade de uma reconciliação. Quando Jesus disse no Evangelho, quando Jesus pediu no Evangelho: amai os vossos inimigos, Jesus não estava brincando, Jesus não estava traçando normas de filosofia. Amai os vossos inimigos. E olha que amar o inimigo não é sair abraçando e beijando o inimigo, porque isso só poderia complicar mais as coisas. Hipócrita, canalha, sabe que eu não gosto dele, né? Então, amar o inimigo é agir em favor dele silenciosamente, sem ele saber.
renunciar em favor dele, sem ele saber. Isso é amar o inimigo. Mais tarde ele vai saber. Quando desencarnado ele vai saber. E aí vai quebrar o gelo, vai quebrar as escamas. Lembra quando Paulo de Tarso foi acolhido? Lá na cidade de Damasco, por Ananias. Quando Ananias aplicou passes nos olhos de Paulo, Paulo estava cego. O que saiu dos olhos de Paulo? Saíram escamas, cristais de ódio, caíram dos olhos dele. Então, quando começamos a amar os inimigos, mesmo que o nosso inimigo não saiba disso, vai chegar o dia que vai ser revelado para ele. Você sabe quem é que está te ajudando? É fulano. Fulano renunciou em seu favor. Fulano pediu em seu favor. Mas eu não gosto dele. Pois é, mas ele gosta de você. Divaldo ensinou numa palestra, se alguém não gosta de nós, o problema é dele. Mas se eu não gosto de alguém, o problema é meu. Eu vou ter que prestar contas disso. Dá para entender, dá para conceber nós vivemos num mundo espiritual superior, detestando uns aos outros? Dá? Não tem como. Nos mundos superiores não tem como vivemos odiando uns aos outros. No livro nosso lá tem um episódio muito curioso. Eu sei que todo mundo aqui já leu, não já? Só já leu 2 vezes? Pois é, está vendo? Só também? 2, 3. Está vendo? Então no livro nosso lá, tem um momento lá, que o governador reúne todo mundo na praça. O clarim toca. E quando o clarim toca, todo mundo reúne na praça, porque o governador de nosso lar vai fazer um pronunciamento público. E o André Luiz estava andando num grupo de pessoas que estavam se dirigindo para a praça da governadoria. Adiante dele tinha 2 senhoras conversando. O André Luiz era novato na cidade, querendo aprender as coisas, ficou assuntando a conversa delas. E escreveu para nós no livro. Né? Eram 2, uma mais velha e uma mais nova. E a mais nova falava, meu Deus, a guerra está alastrando na Europa. Foi na época da Segunda Guerra. Se o Joaquim morrer, o Joaquim era português, era o marido dela, ela tinha desencarnado e ele tinha ficado encarnado. Se ele morrer e vier para cá, acabou a minha alegria. Acabou a minha felicidade, está tão bom ficar longe dele. Né? Aí a outra disse, calma, Cremilda, do jeito que ele é, bruto como é, ele nunca virá para aqui. Ele vai ficar agarrado nos abismos. Né? Então, precisamos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos juntos, convivendo, colegas de trabalho, casal, irmãos, porque ali é o momento que o destino colocou-nos frente a frente com ele ou com ela. É o momento que o mecanismo das engrenagens da evolução nos colocou frente a frente. Para o quê? Para perpetuar o ódio? Não. É o momento da reconciliação. Se nós não reconciliamos, o mecanismo das engrenagens da evolução vai continuar girando. Então nós não vamos encontrar mais com ele ou com ela nessa reencarnação. E como não reconciliou, naturalmente, essa é uma coisa muito fantástica, que muita gente não pensa nisso. O destino novamente nos colocará diante dele ou dela no futuro, em próxima reencarnação, ou na condição de filho, na condição de irmão. Vocês já viram os irmãos como é que brigam com o outro? Não é? Imaginem, né? É tudo problema que não foi resolvido lá no passado, que precisa ser resolvido. Então, reconciliai o mais rapidamente possível com o teu adversário, enquanto está junto dele, porque se não fizer, será denunciado ao juiz, o juiz te colocará na prisão. O que é a prisão? Reencarnação. E da reencarnação não sairá enquanto não reconciliar. Simples assim. Né? Então é sinal de inteligência, sinal de sabedoria, relevar as ingratidões, perdoar não só 7 vezes, quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Quando fala 70 vezes 7 vezes, não é 490, não.
é uma maneira de dizer, perdoar sempre, sempre. Feliz de quem perdoa, limpa a sua alma, né? O que fica colecionando ódio, está colecionando espinhos. Então, sede joviais, sede felizes, mas seja a sua jovialidade a que provém da consciência tranquila, da consciência feliz, que conhece o seu Pai, que conhece o porquê que está na terra e o motivo que está aqui, e que sabe que é herdeiro dos céus, e que aguarda alegremente o momento de entrar na posse da sua herança. Não é assim que o evangélico fala? Hein? A posse da sua salvação, da sua herança divina. É outra maneira de dizer, mas a ideia é a mesma. Então, não consiste a virtude em manter a cara fechada, manter a cara amarrada, aborrecido. Isso não é virtude. Tem pessoa que acha que é virtude, né? Não ri, não faz uma piada, não conta uma história, não alegra com ninguém. Não, fulano é sério, né? Será que é mesmo? Vamos ver na intimidade. Será que os espíritos vê-nos na nossa intimidade? Hein? Ou será que eles são cegos nessa hora? Paulo disse: vós tendes uma nuvem de testemunhas. Algum momento nós estamos a sós? Nunca. Em lugar nenhum nós não estamos a sós. Olha só, para cada um aqui no plano físico tem pelo menos 4 no mundo espiritual. Se nós temos 9 bilhões encarnados, nós temos então um total de 36 bilhões, somando encarnado e desencarnado. Para cada um encarnado tem pelo menos 3 desencarnados. Onde tem mais gente? Aqui ou lá? Em algum momento nós vamos estar só? Hein? Vocês assistiram o filme Ghost? Vocês viram lá? Todo mundo deve ter assistido, né? Que multidão de espíritos na rua, para todo lado. É desse jeito. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fala que durante a noite, durante o sono físico, as pessoas dormem, saem do corpo e vai fazer os seus trabalhos, vai fazer suas atividades. Ele diz que o centro da cidade, durante a noite, é hipermovimentado. Grande movimento de pessoas fora do corpo físico. Por isso que é importante nos prepararmos para o sono, através da prece, através da leitura, e pedindo: ó Jesus, tenha paciência, tenha piedade de mim, não deixe eu ir para os lugares ruins, Jesus, me leva para um trabalho, me leva para um estudo, porque nós temos o nosso desejo íntimo e central, que ninguém sabe, mas nós sabemos, aquela tendência negativa, aquele apetite inconfessável. Quando dormimos e saímos do corpo, vamos atender esse apetite. Sabia disso? Então, vigilância durante o sono. Não consiste a virtude em cara fechada, em cara amarrada. Alegria do herdeiro do céu que nós somos. Então, basta apresentar todos os dias as suas atitudes, os seus atos, manter-se a consciência tranquila perante Deus, perante o próximo, perante as pessoas com quem convivemos. Quem está com a consciência tranquila, se desencarnar agora, ó, maravilha. Não tem nenhuma preocupação, e nós podemos desencarnar a qualquer hora, hein? Ou tem dia marcado? Podemos desencarnar a qualquer hora. O dia marcado pode ser até hoje. Estou querendo assustar ninguém, não. Mas é possível, né? É possível. Quando eu era da juventude, um grande espírita de Belo Horizonte, Dr. José Mário Sampaio, ele desencarnou. Era um grande trabalhador espírita. E no dia do velório dele, né, as pessoas amigas foram para o velório, sepultamento. Na volta do velório, uma das grandes trabalhadoras, amiga dele, do mesmo centro espírita, voltando para casa, o carro capota e ela desencarna também. Viu? Então,
precisamos sim pensar nessas coisas. Não estou querendo assustar ninguém, por favor, não guarde esse medo. Mas é preciso saber que um dia vai chegar. E quando chegar, é bom que nos encontre fazendo o quê? No trabalho do bem. O Emmanuel tem uma página que diz assim: quando a justiça divina te procurar para o acerto de contas e te encontra no trabalho da caridade, é da lei divina que ela retroceda por tempo indeterminado. Emmanuel, hein? Emmanuel. Enquanto estamos no trabalho do bem, campanha do quilo, trabalho do passe, visita aos doentes, evangelização infantil, todo tipo de trabalho, não é só dentro do centro espírita. Às vezes, dentro de casa, nós fazemos uma tarefa muito mais nobre do que a outra que nós fazemos no centro espírita. Então, enquanto formos úteis para o próximo, teremos vida, teremos saúde. Sabiam disso? Teremos saúde. O dia que nós ficar deitado em frente da televisão, deitado no sofá o dia inteiro, seremos avisados antes. Cuidado. Vocês lembram o moço aqui? Ele foi avisado. Cuidado. Né? Não perca tempo. Né? Conhece o padre Antônio das Chagas? O padre Antônio das Chagas viveu de 1631 a 1682. 50 anos. Padre português, era perseguido pelo poder em Portugal, ele veio para o Brasil, refugiado. E aqui ele escreveu uma belíssima poesia, né? Padre Antônio das Chagas, sobre o tempo. Não me lembro dela toda, mas alguns trechos. Hoje está sendo me cobrado sobre o meu tempo. Está sendo pedido contas do meu tempo. Mas eu passei a minha vida sem dar conta do tempo. Hoje eu sou cobrado a prestar contas do tempo que tive e não dei conta. Oh, meu Deus, me ajude a dar conta de tanta conta. Hein? Quando nós reencarnamos, é feita uma programação espiritual. Ninguém reencarna para divertir, ninguém reencarna para assistir série de televisão. Não estou dizendo que nós não podemos assistir novela, que nós não podemos assistir séries de televisão. Podemos sim, mas vamos dividir o nosso tempo. Vamos dormir à noite com a consciência tranquila do dever cumprido. Né? Então, a perfeição está, como disse Jesus, na prática da caridade. Enquanto tivermos a nossa mão na charrua, no trabalho, teremos saúde, teremos vitalidade. Né? Então, é no contato dos semelhantes, no contato dos sofredores, no contato daqueles que passam por privações, que nós encontraremos motivo para continuar na nossa vida, motivo de alegrias, motivo de contentamento. Então, aquele que se isola, tem muita gente que se isola, né? Até dentro de casa, não conversa com o filho. O Emmanuel ficou muitos anos sem conversar com a esposa dele, a Lívia, né? Quando ele era senador Públio Lentulus. Vocês leram o livro 2000 anos? Todo mundo aqui já leu, é claro. A senhora leu 2 vezes? Está vendo? Eu estou falando. Né? Todo mundo aqui gosta muito de ler os livros. E esse livro é imperdível. Como é que é o nome dele? Há 2000 anos. Quem já leu? Né? Quem vai ler? Vai ler mesmo? Antes do fim do mundo? Muito bem. Então, aquele que se isola está privando-se da convivência, privando-se de um poderoso meio de evoluir, de um poderoso meio de crescer espiritualmente, e passa a ser egoísta. E Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios: eu escrevi para vocês, Paulo escrevendo para os coríntios, não é corintiano não, coríntios, lá da cidade de Corinto, ficava na Grécia, né? Hoje eu não sei mais. Então, eu vos escrevi em carta que não vos misturasseis com os que prostituem. Paulo escreveu
para os cristãos da cidade de Corinto, para não se misturar com os que se prostituem. E lá nessa cidade, infelizmente, essa prática era usual, a prostituição, né? Então Paulo está dizendo, não aceito isso de vocês, mas eu não estou dizendo que vocês não devam conviver com os imorais, com os avarentos, com os ladrões, com os idólatras deste mundo, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Existe perfeição no nosso mundo? Eu não vou conversar com fulano porque ele vende substâncias ilícitas. Meu Deus, ele está doido para escutar uma conversa sua, um conselho seu. Paulo está pedindo para não misturar com os que prostituem. Mas, porque o Chico Xavier, certa vez, ele era muito querido na cidade de Pedro Leopoldo, inclusive entre as moças que tinham lá suas vidas diferentes, né? E ele queria fazer lá um culto no lar, naquele ambiente. E ele perguntou para o Emmanuel, o senhor acha que eu devo ir? O Emmanuel falou, não vai não, meu filho, você não está pronto. Você não está pronto para esse ambiente. Né? Esse ambiente tem energias poderosíssimas, tem uma força, uma energia que vincula nessas áreas, que é chamada de Kundalini, uma das energias mais pesadas do nosso corpo físico. Portanto, é a que atrai mais perseguição espiritual, mais vampirismo, mais parasitismo espiritual. Então, pessoas que vivem mergulhado nesses ambientes de prostituição são pessoas extremamente problemáticas de saúde mental, física, moral, totalmente desequilibrado, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, para viver no mundo, o Evangelho fala, em comunicação com os bons espíritos. Nós queremos viver no mundo em comunicação com os bons espíritos? Queremos sim. Se vocês não querem, eu lamento, porque eu quero. Eu quero ter perto de mim os bons espíritos, me orientando, me esclarecendo, me ajudando. Então, e sob as bênçãos de Jesus, queremos? Sim, senhor, queremos sim. Então, não tem necessidade de vos castigar. Eu vou ficar sem comida. Eu vou vestir roupas, um pano de saco, para eu poder ser humilde. Às vezes o coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, tem um coração duro, e acha que isso é uma atitude de humildade. O Emmanuel fala que humildade não é postura de corpo, humildade é postura de espírito. Tem muita gente rica, poderosa, extremamente humilde, e tem muita gente pobre, desprovido de recursos intelectuais, materiais, extremamente orgulhosa, extremamente egoísta, né? Então, sejais felizes. O Emmanuel fala, o Evangelho fala, sejais felizes, segundo as suas necessidades, viver como homem do seu tempo, curtir a vida, mas faz o bem, faz a caridade, vai passear na praia, vai no cinema, vai no restaurante, mas vai na campanha do quilo também, vai no trabalho da sopa também, vai visitar o doente no hospital também, vai doar uma cesta básica para quem precisa. Não é ficar trancado dentro de casa, longe do convívio de todo mundo, que nós estamos salvos, não. Não é. É lá na rua. Tem um caso muito curioso que o irmão X conta, eu lembro de memória, não lembro mais em qual livro. Tinha uma senhora que todo dia às 18 horas, a hora do Ângelus, ela morava num apartamento no 10º andar, e ela se ajoelhava diante da janela, estava começando a escurecer, né? Diante da janela, e orava, ó Jesus, venha me visitar aqui na minha casa, Jesus, a minha casa é entregue para o Senhor, que o Senhor reine dentro da minha casa, que o Senhor toma conta dos meus filhos, dos meus netos. Todo dia às 18 horas, ela convidando Jesus para ir na casa dela, durante 10 anos. Um dia, ela estava orando, e ela viu uma luz, uma estrela, uma bola luminosa flutuando no céu. Ela ficou curiosa e assustada. E aquela bola de luz veio em direção ao apartamento dela. Ficou mais assustada ainda.
Quando passou diante da janela dela, ela viu lá dentro da bola azul, luminosa, ela viu Jesus. Ficou toda feliz. Nossa, minha prece, depois de 10 anos, foi ouvida. Jesus vai vir aqui na minha casa hoje. Jesus passou rente à janela dela, nem olhou para ela. Desceu, e ela ficou acompanhando, pousou lá no meio da rua, ficou na porta do mercado, o mercado central. Jesus ficou de pé no mercado central, ninguém via. Um espírito iluminado, mas ela via. Somente ela via. Então ela desceu as escadas, correndo, atravessou a rua, chegou diante de Jesus e ajoelhou. O povo deve falar, você ficou doida, né? Está ajoelhada aqui no meio da rua, deve ter ficado doida. Mas é porque as pessoas comuns, as pessoas que não têm evidência, que não têm espiritualidade, para eles, tudo que é espiritual é loucura. Jesus falou que as coisas de Deus são loucura para os homens comuns. Então ela se ajoelhou diante de Jesus. Jesus, mas o Senhor não foi lá em casa, o Senhor nem deu bola para mim, o Senhor passou na frente da minha janela, tem 10 anos que eu estou orando, está aqui na porta do mercado, no meio desse povo aqui que bebe, que fuma, que usa droga, todo mundo faz xixi aqui, o Senhor fica aqui nessa fedintina. Jesus olhou para ela, sorriu e falou, minha filha, eu estou aqui, não é por acaso. Eu estou aqui porque daqui a 1 minuto vai passar aqui uma jovem mãe que traz no colo um bebezinho doente. Esse bebezinho é um anjo. Ele tem na terra a missão do Evangelho. Ele tem a missão de pregar o Evangelho na igreja renovada, na igreja evangélica, vai ser um grande condutor de almas, e ele está muito doente. Daqui a 5 minutos ela vai passar aqui. Mas Jesus, eu quero ajudar, você quer mesmo? Quero, Jesus. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Olha, a mãe tem 2 dias que não come, a criança está com febre, muito doente, porque eles não têm recursos. Se você puder, leva a mãe lá para sua casa, cuida dela, leva a criança no médico, cuida da criança, ajuda elas, pega o endereço, vai lá levar a cesta básica, vai lá remédio para ela, porque minha filha, você vai me encontrar no meio dos sofredores, você vai me encontrar onde tem fome, onde tem miséria, onde tem doença, no meio da riqueza e da fartura. Eu não estou lá. Então, se você quer me ver todos os dias, desça para a porta do mercado. Ajuda quem está na porta do mercado pedindo ajuda. Vai visitar os doentes. Então, assim ela fez. E passou a sentir a presença de Jesus. Acompanhou o crescimento daquela criança e teve a felicidade de ver nascer uma estrela na terra, de sabedoria e de bondade, uma capacidade enorme de ensinar o Evangelho e de vivenciar o Evangelho. E Jesus ensinou para nós, no capítulo 5 de Mateus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é para dar sabor, a comida sem sal não tem graça. O sal é para dar vida, para dar sabor à vida. Nós somos o sal é em pouquinha quantidade, o arroz é uma panelada de arroz e uma pitada de sal. Então nós precisamos alimentar os que estão famintos de conhecimentos, famintos de experiências, temperar a vida das pessoas. Precisamos ser alegres, como o sal dá sabor à vida, porque nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus. A maioria não sabe disso, nós sabemos. E seja a luz do mundo, a luz ilumina, a luz mostra caminhos, a luz orienta. Então precisamos sim iluminar a vida dos que convivem conosco. Sendo assim, nós não temos nunca o direito de fazer ninguém sofrer. Muito pelo contrário, todas as pessoas que se aproximarem de nós precisam receber alguma coisa nós precisamos ter para poder doar para aquela pessoa. Nem que seja um sorriso, nem que seja uma orientação,
nem que seja um olhar de paz e de harmonia. No nosso mundo, onde a humanidade está desorientada, está perdida, precisamos sim ser a luz do mundo e o sal da terra. E uma velha canção católica, uma velha canção da Igreja Católica. Veja que nós estamos extrapolando as barreiras da doutrina espírita. Falávamos há pouquinho dos nossos irmãos evangélicos. Não no sentido negativo, muito pelo contrário, valorizando o trabalho deles. Agora nós vamos trazer uma velha canção católica que refere-se a esse assunto. Senhor, tende piedade de mim, pelo irmão que eu não amei, pelo mal que eu causei, pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, pelo amor que eu sufoquei. Senhor, tenha piedade de mim. Realmente, quando somos incapazes de fazer o bem, somos incapazes de ajudar quem quer que seja, somos dignos de piedade. Porque não existe ninguém tão pobre assim, que não possa doar alguma coisa em favor do próximo. E João no capítulo 3, diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, basta crer em Jesus? Não. A crença é o começo, a crença é o primeiro degrau. Jesus falou no outro versículo, a crença é muito pouco, porque até o demônio acredita em Deus, e estremece quando escuta o nome de Deus. Crença por crença, em todos os lugares ela existe, mas a diferença está, o que é que eu faço desta crença? Como que eu utilizo essa crença, esse conhecimento da imortalidade, o conhecimento da mediunidade, o conhecimento da individualidade e da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico? O que é que isso faz de diferente na minha vida? Se eu me tornei espírita e continuo ainda glutão, beberrão, se eu continuo adulterando, se eu sou incapaz de perdoar qualquer coisa, então o espiritismo não foi útil para mim. O Allan Kardec tem uma página que ele diz assim, que se o espiritismo servir para mudar a vida de um homem só que seja, ele já cumpriu a missão dele. Mas o espiritismo tem mudado a vida de muita gente. Mas o espiritismo só muda a vida das pessoas que querem mudar a vida. As pessoas que querem continuar do mesmo jeito. Certa vez, Eurípides Barçanufo, em prece, visualizou Jesus chorando. E ele, um grande médium, perguntou: Jesus, por que o senhor está chorando? É por causa das guerras? Não. É por causa da criminalidade? Não. Então, e por que, Jesus? Por causa daqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Por esses eu estou chorando. Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Né? Então, o isolamento não tem vantagem nenhuma. O isolamento não é uma prática do cristianismo. O isolamento já existia no mundo antes de Jesus vir à Terra. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos essênios. Os essênios viveram muito tempo antes de Jesus. Eles eram uma classe de sacerdotes do Sinédrio. Tinha os essênios, fariseus e saduceus. Os essênios se isolavam. O ermitão, ou seja, aquele grupo de pessoas que se isolou dentro do cristianismo,
começou a existir 300 anos depois de Jesus, que começaram a construir os mosteiros, as ermidas, onde as pessoas se isolavam do mundo, com o objetivo de buscar a santidade, mas é a santidade do egoísta, que não compadece da dor do próximo. Então, quando alguém foge da sociedade, é a mesma coisa do sal, que não é misturado no meio do arroz. O arroz fica sem sabor, fica insonso. Para o arroz ficar saboroso, oi? Madre Teresa. Pois é, não quis se isolar. Então, o isolamento não é produtivo. O isolamento não é vantajoso. Precisamos, sim, aprender com a dor do outro para não cometer o mesmo erro. Precisamos, sim, conviver com quem sofre para ajudar, para dar as mãos, porque vai chegar o dia que nós também vamos precisar. Certa vez eu estava manobrando o carro, a minha rua estava ainda em obras e tinha um buraco na frente de casa. Eu descontrolei e o carro embicou para dentro do buraco. Eu segurei no freio, mas com medo de pôr marcha ré e errar a marcha. Eu moro num bairro muito pobre, onde tem muito tráfico de drogas. Na esquina estavam lá os moços traficando. Eu não chamei ninguém, eles viram minha aflição. Quando eu vi, o carro estava rodeado. Eu falei, nossa, eles vão me roubar aqui, vão me matar aqui. Eles falaram, fica calmo, desengata, tira o pé do freio que nós vamos puxar o carro para trás. Traficantes de droga me tiraram do abismo. Como é que eu vou desprezar as pessoas? Como é que eu vou desprezar? Não podemos. Né? Hoje é traficante, porque às vezes não teve as oportunidades que eu tive. Se tivesse as oportunidades que eu tive, seria muito mais evoluído, muito mais feliz do que eu sou. Né? Então, precisamos entender dessas coisas. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Eu estou vendo que vocês estão aí heroicamente me escutando. Por causa disso, eu vou pedir para Jesus. Eu vou pedir para Jesus ir na casa de cada um de vocês. De cada um. Da nossa casa também. Tirando de lá toda doença, toda maldade, toda perturbação. Trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os irmãos, entre os filhos e os jovens casais, que tenham saúde, que tenha casa para morar, que tenha emprego e que receba os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolva os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Que Jesus recompense a vocês pela paciência. Muito obrigado. Quer falar? Nós é que agradecemos. Boa noite, gente. Rapidinho, só dar um recadinho sobre as reuniões de estudo, tá? Que a casa oferece. Toda segunda-feira, às 7:45, 19h45, nós temos a reunião para tarefeiros iniciantes ou aprendizes do Espiritismo. Como já tem 4 meses que ela está em andamento, não dá para entrar na turma dela agora. Mas quem quiser pode dar um nome na recepção, que vai ser chamado na abertura da próxima turma. Toda quarta-feira, às 7:45, 19h45, tem a reunião do ESD com a gente lá embaixo também. Então, nós estudamos o Evangelho com o Livro dos Espíritos e o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quiser pode também ingressar, é aberto para todo mundo, pode estar lá conosco. E toda sexta-feira, às 19h45, 7:45, nós temos o estudo do Evangelho com o Livro dos Espíritos, com o livro Missionários da Luz também. Então, quem quiser, por favor, é só chegar lá na sala, no meio do corredor ali, nós estamos lá embaixo com os estudos, tá bom? Muito obrigada, viu? Mais um recadinho para vocês, pessoal. O último da noite. Nós estamos fazendo a campanha das cestas de Natal. Não sei se você sabe, nós assistimos algumas famílias em situação de extrema necessidade, e todo Natal nós montamos uma cesta de Natal para eles. E a gente precisa
de vocês para que essas cestas aconteçam. E nós precisamos, para constituir essa cesta, nós precisamos de frango congelado, suco concentrado, panetone, caixa de bombom, brinquedos para crianças de até 12 anos. Todas essas doações podem ser deixadas aqui na recepção. E aqueles que não tiverem condição de doar esses gêneros, o financeiro também é muito bem-vindo, pessoal. Bom, vamos agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, a Jesus, que nos orientou e nos assistiu essa noite de estudos, com muita alegria no coração. Nós rogamos a Jesus, esse Mestre Maior, agradecidos, com os corações alegres, por essa oportunidade que nos foi dada de repensarmos um pouco mais as nossas posturas, as nossas condutas, principalmente diante da vida e do nosso próximo. E para isso Jesus nos auxilie, nos esclareça e seja sempre nosso lembrete, vivo na nossa memória, nos nossos atos, do caminho certo a ser percorrido. Divino Jesus, rogamos também por esse planeta que passa por tantas transformações, que possa Jesus, ele receber todo o amparo, a proteção necessária, e nós, criaturas ainda tão pequenas e ignorantes, Jesus, termos reforçado em nossos corações o sentimento da Tua presença e do Teu amor para conosco. Consola, Jesus, esclarece, Jesus, envolve-nos a todos nós com Tua presença e Teu amor maior, para que possamos cada dia mais, Jesus, conhecer a verdade que liberta e consola, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem tomar um passe ao final da reunião, por favor, formem uma fila aqui à direita. A gente só pede a caridade do silêncio para não atrapalhar lá dentro. Muito obrigado, vão com Deus e paz profunda a todos.